Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui com a Jaque no 7º episódio do podcast Fazer Diferente Faz Diferença. Hoje com uma convidada super especial, multitarefa, que é a Júlia de Luca, que é economista, que cobre fundo global de Venture Capital e também fundos de Growth no Itaú BBA. Além disso, como eu falei, ela é multitarefa, então ela é a primeira autora na América Latina que teve artigos publicados na Nasdaq. Tem a famosa Tech Weekly Latam, onde ela cobre todo o conteúdo voltado para inovação, tecnologia, de todo o setor, não só aqui de Brasil, mas América Latina, uma newsletter em inglês, que é o grande diferencial da newsletter, e também é coautora do Fintech Brasil, do Brasil Fintech, um livro que fala também que tem autoras mulheres, então um livro incrível. Ju, um prazer estar aqui com você, estou super feliz, eu e Jaque. E eu vou começar com uma pergunta padrão, que é perguntando quem é a Júlia? Legal, bom... Primeiro, obrigada pelo convite. Depois dessa introdução, essa pergunta fica mais difícil. Tipo, calma. Obrigada pelo convite. Já escutei outros episódios de vocês. Acho que vocês estão fazendo realmente um podcast diferente. Então, estou feliz em estar aqui. Obrigada. Bom, a Júlia é apaixonada por tecnologia, como você mencionou, economista de formação, super esportista, corredora, pedalo e realmente multitarefas, assim, acho que faço um pouco de tudo e apaixonada pelo meu trabalho. Então, acho que a grande sacada é você gostar muito do que você faz. Então, sim. Eu acho que é isso, resumidamente, depois da sua introdução. E também tem uma cor preferida e uma marca que virou sua, que é o amarelo. Eu vou começar por uma pergunta nada trivial, que é por que o amarelo e como começou? Cara, é muito engraçado isso, que todo mundo me pergunta, e agora recentemente, as pessoas usam amarelo e elas me mandam foto, tipo, lembrei de vocês, estou toda de amarelo hoje. Mas eu sempre gostei, sempre foi minha cor preferida, assim, desde nova. E aí teve uma coisa muito marcante, que quando eu finalmente consegui morar sozinha pela primeira vez, né, 100% sozinha, me bancar, acho que eu tinha 23 ou 24 anos. E aí era um apartamento pequeno, ainda morava no Rio, no Leblon. E eu comprei um fogão amarelo, que era aqueles fogões de boneca pequenininho, porque eu nunca cozinhei, nem fritei um ovo, e não cozinho até hoje, e um sofá amarelo. E esse sofá eu carreguei comigo até aqui em São Paulo. Tive que me desfazer agora nesse novo apartamento. Mas, não sei, é uma cor que sempre quando eu, não sei, tô mais feliz. É engraçado. Eu amo. Conta pra gente, não só o fato de você ser carioca, né? Mas a tua trajetória de ter saído do Rio, vindo pra São Paulo, as empresas que você já passou. Fala um pouquinho do teu histórico pra quem tá te ouvindo pela primeira vez. Legal. Bom, eu tive a sorte de estudar a vida inteira na escola americana, no Rio de Janeiro. Na sequência, eu fui fazer economia na PUC. Quando eu estava na PUC, eu morei fora. Eu morei em Madrid um tempo, que foi super bacana. Então, eu amo. Eu morei em Barcelona. Delícia também. E é bom para a língua também, sim, né? Que aí você desenvolve bastante. Aí o meu primeiro estágio foi em Private Equity, que aí, só para definir, né? Basicamente são gestores que investem em empresas de capital privado, não necessariamente tecnologia, né? Aí tem algumas características específicas, como participação majoritária, são ativistas, né, no conselho. Então, eu comecei numa empresa de private equity chamada Icatu Seguros. Não, desculpa, chamada Icatu. Icatu Seguros é que todo mundo conhece. É o Icatu Family Office, era um braço da Icatu. No Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro. E aí, eu fiz 1 ano disso em estágio. Depois eu fiquei 5 anos no Gávea. No Gávea eu fazia a cobertura de investidores, mas só os baseados fora do Brasil. Então eram endowments, pension funds, as grandes faculdades, né? Elas colocam recursos em fundos, então eu cobria essa turma. Aí depois de 5 anos de Gávea, eu ia fazer um MBA, inclusive apliquei e tal, mas tive alguns, talvez, não problemas, mas algumas coisas pessoais que eu não pude ir, de família. E aí eu desisti do plano do MBA e fui para Stone. E aí na Stone foi meu primeiro encontro com a tecnologia, digamos assim. Aí eu fiquei lá 1 ano e meio, fiz um pouco de tudo, fiz M&A, fui a Business Lead da conta Stone, então estava bem na época que regulação no mercado financeiro estava ficando muito interessante, então foi quando lançaram a instituição de pagamento, SCD, tudo isso.
Depois de 1 ano e meio na Stone, eu vim pro Itaú. Eu tô no Itaú BBA há 5 anos. Faço 5 anos daqui a um mês, eu acho. E ama o que faz, como você mesma falou, né? Exatamente. E Ju, acho que foi até antes da pandemia, né? Que você começou um pouquinho antes da pandemia. Durante a pandemia, você potencializou com esse seu trabalho de conteúdo, de criação de conteúdo. Conta um pouco pra gente como que essa sua paixão, tanto por tecnologia, como pelo que você faz, e por conteúdo, também acabou te levando para esse lado de conteúdo, rede social, newsletter. Como que foi a criação da newsletter? Eu acho que você conseguiu sair da Júlia da porta pra dentro pra Júlia da porta pra fora, né? Exato. Fazendo tua própria marca pessoal, eu diria. Exato. Isso é muito legal. Acho que foi quase que por acaso, sabe? Eu sempre gostei muito de escrever. Então, escrevia diário quando eu era mais nova. E quando, enfim, cresci, eu tenho um Medium que eu escrevo coisas mais pessoais. Uhum. E aí eu tava Foi antes da pandemia, exatamente. Eu tava vendo tudo que tava acontecendo em tecnologia. E eu sou muito ansiosa. Muito. Então, eu ficava com um sentimento de com aquela intensidade de informação que eu não estava conseguindo entender, absorver, saber o que era importante, né? Tem uma frase que é muito interessante que a gente... Até eu estava no SXSW, você estava nesse que eu fui. Uhum. Eu acho que foi a Amy Webb que falou, que ela falou em inglês, né? É importante você separar o que é importante do barulho, né? Exato. Porque tem muito barulho em todas essas notícias que saíam. Aí eu pensei... Eu comecei pra mim mesma, assim, eu separava todos os dias, acho que rotina muito corrida do dia a dia, o meu trabalho não é apenas ler, né, então, assim, eu sempre separei um tempo do meu dia pra ler e eu colocava todos os artigos que eu tava lendo e eu achava interessante num documento. Aí eu comecei a fazer isso só pra meio que, talvez, sintetizar na minha cabeça o que era de fato relevante ou não. E até pra ficar mais... Pra você absorver exatamente, digerir. né? Pelo menos eu, quando eu escrevo, quando eu coloco no papel, eu absorvo muito melhor do que Isso. simplesmente quando eu leio. E acho que no dia, pelo menos pra mim, no dia de semana, eu não consigo ler com calma. Eu separava a notícia, às vezes eu nem lia só, enfim, o título. Aí eu falei, cara, isso aqui daria um bom produto. Assim, acho que tal como eu... que tenho esse desafio de acompanhar o que realmente importa, acho que em tecnologia, uma coisa nichada, acho que todo mundo tem esse problema, do tipo, o que saiu de relevante, o que é relevante, o que foi muito pequeno que não vale a pena olhar, etc. E eu já estava começando fazendo a transição entre o que eu fazia no banco, que eu fazia vendas do ponto de vista de equity, que isso é cobrir fundos que investem em ações listadas em bolsa, do ponto de vista da corretora, para cobrir fundos de venture capital e de growth em tecnologia privada. Então, já era outro mundo. E aí, eu ficava pensando, nossa, o gringo que está olhando para o Brasil, para a América Latina, tem muita oportunidade, mas como que ele vai extrair isso? O que ele vai ver valor? Aí, a primeira vez que eu fiz foi um domingo, eu acordei, fui correr. Eu sempre falo que eu tenho as melhores ideias quando estou fazendo algum esporte, assim, que eu tô... sei lá, pensando em outra coisa, e vem. Falei, cara, quer saber? Eu vou formatar esse meu documento, que era um Word, basicamente, num e-mail do meu e-mail pessoal, e vou mandar para 30 pessoas que gostam de tecnologia, que naturalmente entendem inglês, que acho que vão gostar. Aí, assim foi. Então, Você deu spoiler para essas pessoas? 0. Mandei na cara, já tinha os e-mails, assim, falei pra ninguém. Falei, Sério? olha, tô começando... Vê o que você acha. Vamos ver o que vem. Todo mundo em cópia oculta. Todo mundo respondeu assim, Júlia, ficou muito bacana, continua. Aí eu mandei para umas pessoas que eu, enfim, considero formadoras de opinião. Melhor aqui, melhor ali, sei lá o quê. E eu fiquei por muito tempo, quase um ano, um pouco menos de um ano, no meu e-mail pessoal. Eu lembro que você fazia post no LinkedIn falando assim, quem tiver interesse em receber essa newsletter, manda um e-mail por inbox que eu te mando. Exatamente. Quando que foi isso? Quando que eu comecei? Sim. Tem um pouco mais de um ano e meio.
E hoje você tem quantos assinantes da newsletter? 7 mil. Uau! Em um ano e meio, saiu de 30 para 7 mil. E aí profissionalizou, né, Ju? Porque é isso que a Jaque falou. Você saiu em um pouquíssimo tempo para uma base de 7 mil que você não consegue mais fazer cópia oculta. E aí você foi inserindo ferramentas. Fala um pouco sobre isso. Então, foi até engraçado isso. Assim, eu, apesar de gostar de tecnologia e ser de tecnologia, eu sou muito analógica com algumas coisas. Então, eu tenho caderno, eu sou super. Sou essa pessoa, né? E aí, eu cheguei num patamar que não tinha mais como eu botar 1000 e-mails em cópia oculta. Isso tava ridículo. E ficava com medo de... Enfim. Aí, um cara de um fundo de venture capital gringo me respondeu. Você deveria usar Substack. Aí eu, o que ele tá falando? Aí eu entrei, que é Substack? Aí eu entrei, do que vives, do que se alimenta. Eu acho que foi de 2021 para 2022. Aí quando eu vi, falei, cara, tem que migrar para essa ferramenta. Aí eu migrei. Aí que eu acho que deu a pernada importante. Aí veio o negócio da Nasdaq, etc, etc. E virou um negócio... Isso, eu acho que a grande verdade é que quando você faz uma coisa que você gosta muito... ela se aperfeiçoa naturalmente com o tempo. Você não tá se forçando, você quer fazer melhor. Então, acho que tem muita gente que lê que fala assim, cara, dá pra ver que você parou, dedicou, sintetizou, viu que é importante. Porque eu adoro fazer. Muito então, legal. Acho que foi isso. E você falou rapidamente do negócio da Nasdaq. Conta o que é esse negócio da Nasdaq. E super simples, assim. Aí veio o negócio da Nasdaq. Não, foi muito legal. Eu acho que isso foi... eles me chamaram, eles estavam vendo o que eu estava fazendo na newsletter, eles me chamaram primeiro para fazer uma parceria com eles, e eles iriam divulgar toda semana o texto na íntegra, só que no formato deles, no site da América Latina, da Nasdaq. Eu falei, óbvio, fechado, por favor, e tal. Eles falaram, é uma forma de informar os nossos leitores, está acontecendo no local, você tá aí e tal. Até então era só isso, e aí tinha meu nome e acabou. Mas esse só isso já é não, bastante. Não, esse só isso foi assim, incrível. Mas aí, o mais legal foi que depois de uns 2 a 3 meses, a turma da Nasdaq viu que estava aumentando o fluxo de visitas na página da América Latina. Nossa. Aí eles falaram, Júlia, você não quer ser uma contributor oficial, ter seu perfil aqui, poder publicar no site global, sei lá o quê? Eu falei, óbvio! Por favor. Tipo, e aí todo mundo perguntava, você ganha alguma coisa? Eu falei, ganho toda essa exposição, Exato. sabe? Eu acho que tem o ponto de monetização é muito relevante, que sempre vem assim, mas você não pensa em monetizar? Eu falo, não. Sabe? Porque eu acho que ainda tem tanta coisa pra fazer, sabe? Tem tanto pra crescer antes de ficar pensando em o que eu vou monetizar aqui, o que eu vou botar de publi aqui, assim, não é uma coisa que eu penso. Acho que o meu drive é mesmo conteúdo. Legal. E assim, a monetização, ela vem de outras formas, né? Sim. Porque, queira ou não, o seu nome tá ali e é a sua assinatura que tá ali no e-mail, né? Então, acho que não dá pra você pensar que não, mas tem uma rede de contatos ali que é super importante você tá ganhando, né? Sem dúvida. Eu acho que muito legal também de toda essa história é uma mulher na tecnologia fazendo tudo isso e tendo toda a visibilidade que você tá tendo, né? Até indo mesmo numa lacuna que a gente tem no nosso mercado. Como que você vê? E hoje, como que as mulheres até te abordam nesse sentido? Porque você deve ser uma referência para muitas mulheres e o nosso intuito também, né? Trazer mulheres referências para inspirar e transformar outras, e você é uma. Ou seja, como que é seu dia a dia também? Ser mentora? Enfim, fala um pouquinho dessa lacuna que você tá preenchendo. É interessante isso, que a gente até tava falando nos bastidores, né? Eu tenho uma dificuldade de compreender o que os outros conseguem ver e vislumbrar sobre mim. Porque acho que quando você vai vivendo, né, e vendo o que está acontecendo, e você está construindo ali no dia a dia, você não está vendo o macro do negócio. Eu acho que isso que é relevante. Eu acho que quase que sem querer, de novo, assim, eu sempre fui muito... Enfim, tenho muita opinião, gosto de me posicionar, eu acho que isso é relevante. Mas, ao mesmo tempo, por ter uma falta de mulher, eu acho que acaba que gera um senso de responsabilidade, uma importância talvez até um pouco maior. Sem dúvida. Então, de ser uma das pioneiras. E
E aí é interessante que eu percebo o impacto que eu tenho na vida de algumas das meninas mais novas, muito pelo que elas me falam no meu dia a dia. Que é muito legal, assim. São mensagens do tipo, Júlia, como que você consegue fazer tanto exercício, trabalhar 1000 horas por dia, ainda escrever conteúdo e sei lá o quê, ser uma inspiração. Aí, o ápice disso pra mim foi, assim, tem duas situações que me marcaram muito. A primeira foi, eu tava indo pegar dólar pra fazer um curso que eu fiz em Colômbia na agência, no caixa. Então, assim, sabe, eu tenho total noção de que o que eu falo é uma coisa muito nichada para um público muito específico, muito acadêmico. Mas eu acho que tem alguns respingos, porque em algumas, talvez, mídias, eu tento fazer uma coisa um pouco mais simples, né? Meu pai brinca que E humana, né? Meu pai brinca que ele não entende nada que eu escrevo. Ele fala assim, que ele é dentista, ele fala, escreve grego, apesar dele entender inglês. Aí eu tava na caixa, aí pegando dólar, assim, aí a mulher do outro caixa, ela meio que saiu, assim, da casinha dela, que eu nunca tinha visto, olhou, você é a Júlia do Itaú? Aí eu, Sim. nossa, sou sua fã, eu te sigo em todas as mídias, sei lá o quê. Gente, eu fiquei com o olho cheio d'água. É Eu falei, recompensador, né? porque é diferente de ser uma pessoa do BBA ou de uma menina da instituição como um todo, eu digo não que tá na ponta, sabe? Na agência, que tá mais vendo o atacado, não sei. Então, pra mim, aquilo me marcou muito. Teve isso, e agora é muito recente, e naturalmente não vou falar qual é o nome do banco, mas eu tava na Febraban Tech e 2 meninos de um banco concorrente vieram pra mim. Oi, prazer, meu nome é tal. A gente pode tirar uma foto com você? Você é uma super inspiração pra nossa área lá no banco. Aí eu, hã? Tipo, eu fiquei muito assim, o que tá acontecendo? E Então, e assim, muito legal também, 2 homens indo virar pra você e falar que você é uma inspiração. foi muito legal. Na hora eu nem acreditei. Eu falei, foto? Tipo, o que você vai fazer com essa foto? Na minha cabeça ficou meio... Mas enfim. Então, acho que tudo pra te responder que não é trivial, né? E eu acho que muitas vezes, apesar de eu não parecer, eu sou muito insegura em diversas situações. Mas aí a gente vai, né? Um dia após o outro, quebrando as barreiras e... Mas eu ainda acho que tem muita coisa pra fazer. E você estava contando, né, um pouco da tua resposta, e aí você falou que teu pai é dentista. E tua mãe, qual a formação dela? Arquiteta. Tá, e como que veio essa paixão por economia diante dessa estrutura familiar? Queria ganhar dinheiro. Essa foi minha motivação, assim. Você já percebeu que existia um caminho ali com muito potencial de crescimento? Sim, porque eu sempre, enfim, estudei na escola americana e sempre vi aqui no negócio, na época, o mercado financeiro. O mercado financeiro era onde se ganhava dinheiro. Eu falei, bom, ou eu vou fazer economia ou eu vou fazer administração. E aí, na PUC, no Rio, a economia era mais, sabe, conceituado. Tinha galera do mercado financeiro dando as aulas. Falei, é pra lá que eu vou. E é interessante você falar, porque às vezes as pessoas têm vergonha de falar que queria ganhar dinheiro, né? Ah, não. E acabam floreando uma história que é Não, tão eu simples sou quanto super, ambição mesmo, né? É. E tá certo, é E isso. é legal, e é muito legal que, assim, queria ganhar dinheiro, só que esse querer ganhar dinheiro acabou virando uma paixão real, né? Isso é muito legal. Tudo bem que economia, né? A gente tá falando aqui do mundo tech, de tudo, mas você usa economia também muito no seu dia a dia. Cara, é engraçado. Ou Eu não? acho que foi uma super construção, assim. E eu acho que as coisas na vida, elas vão acontecendo. E você tem que, de certa forma, parece muito clichê, mas tentar encarar o negócio da forma mais positiva, apesar dela ser muito negativa. Então, a história de eu não ter ido fazer meu MBA quando eu saí do Gávea, assim, quando eu fiz os 5 anos do Gávea, eu nem sabia o que era tecnologia, eu nem sabia o que era uma API. Eu ia fazer, na minha cabeça, no meu plano perfeito, eu ia fazer meu MBA por 2 anos fora, nos Estados Unidos, e voltaria para um banco de investimento, não sabia ainda. Mas, naquela época, tecnologia zero. Mas a minha mãe foi diagnosticada com câncer. Eu não fui porque eu não queria passar aqueles 2 anos fora, em 2 anos super decisivos da vida da minha mãe, que ela morreu, de fato, 2 anos depois. Então, olha, enfim, claro, uma situação horrorosa. Mas aí acabou que eu fui pra Stone. Sim. E aí, na Stone, que despertou todo esse negócio desse
de tecnologia e como poderia mudar. Aí, quando eu saí da Stone e fui para o Itaú, acho que foi uma instituição que, ao mesmo tempo, também dei sorte, também estava querendo abraçar esse movimento, também estava fazendo as mudanças nesse movimento. Talvez se eu entrasse em outro momento, eu não sei, sabe? Exato. Então, eu acho que foi uma combinação dos fatores, assim. Sim, mas você falou de plano perfeito. Você tinha já desenhado o que você queria na tua cabeça para 5, 10, 15 anos? Ou você deixou as coisas irem acontecendo no seu pace e aí foi decidindo Então, no dia a dia? Eu acho que o grande... Eu sempre fui muito organizada, diligente e ambiciosa, assim. Na escola, eu era muito boa aluna, eu queria ser a melhor do esporte, eu sempre fui assim. Então, acho que quem tá me escutando e me conhece desde os 3 anos de idade sabe que é verdade. A típica nerd. Eu era. Na Senta faculdade... na frente. Puta, na faculdade, os meninos todos Pegava xerocavam seu o meu caderno. caderno. Então, eu sempre fui assim. E, pra mim, e acho que isso é uma coisa que me marcou, acho que nunca falei isso em algum outro lugar, mas pra mim era tão óbvio que eu ia conseguir fazer 5 anos e ia fazer um MBA, que o fato de eu não ter conseguido foi, tipo, a primeira coisa que eu vi na vida que eu disse assim, cara, não é tudo no meu controle, né? Tem vários fatores que podem controlar e que eu não consigo, sabe, ter ingerência sobre. Então, acho que o fato de eu não ter ido pro MBA meio que me mostrou que talvez é bom deixar a vida me levar. Mas né? como que você lidou? Como que você lidou nesse momento, né? Uma pessoa... Interessante você falar das suas características, né? Uma pessoa controle, sabe muito bem onde quer chegar, sabe muito bem os passos que você precisa dar para chegar lá. Como que no meio do caminho você vê que não é bem assim? Como que foi esse processo para você? Péssima. E como você saiu disso? Porque acho que tem muita gente que passa por isso, né? Total. Fiquei péssima, porque eu sempre trabalhei, eu nunca tinha ficado um mês sem trabalhar, nem um dia. E aí, quando eu saí do Gávea, porque eu já tinha, enfim, pedido para sair, eu demorei mais uns 3 a 4 meses para entrar na Stone. Nossa, eu fiquei magérrima, parecia que faltava uma coisa em mim, sabe? Uma coisa que era muito importante, que sempre foi o trabalho, e é até hoje. Mas eu acho que é engraçado que hoje eu vou fazer 34 esse ano, né? E na época eu tinha 26, 27. Nossa, se acontecesse isso hoje, imagina 3 meses sem trabalhar, eu ia ficar de pé pra cima. Na época eu me torturava, eu lia todo dia, eu fazia umas coisas assim, enfim. Mas... Nada como a maturidade, né? Aí, enfim. Mas aconteceu o que tinha que acontecer. Muito legal, Ju. E acho que uma coisa legal que a gente sempre traz aqui, gosta de compartilhar, é justamente isso, né? São essas vulnerabilidades no meio do caminho. E você fala muito que as pessoas até falam que você trabalha, que você corre, que você tem horas também dedicadas a newsletter. Como que você faz tudo isso? E muitas vezes as pessoas só veem o seu sucesso, mas o que tá por trás do sucesso, né? Como que é o behind the scenes ali que as pessoas não veem, mas que eu acho que é super importante também a gente compartilhar, né? O que você abre mão? E como fazer essa conta fechar? Nossa, abro mão de muita coisa. Eu acho que isso precisa ficar muito claro. Eu tô vendo nas gerações mais novas que também há uma talvez por causa de mídia social e tal... Uma ansiedade, uma ansiedade de propósito, aquelas coisas, e uma falta de entendimento que aquilo só vem com muita consistência, muita constância, e você sendo, assim, de fato, regrado mesmo, né? Que não cai do céu. Então, acho que abrir mão, acho que eu trabalho e me dedico um número de horas desproporcional a tudo que eu me proponho a fazer. E eu acho que o que é interessante pensar é que não é, assim, não tem uma terceira pessoa que está me propondo a fazer tudo isso. Eu escolhi estar no banco de investimentos do Itaú BBA, continuar sendo criadora porque eu acho que é relevante, continuar fazendo todos os podcasts que eu faço, sem abrir mão de nada. Acho que em algum momento eu vou ter que fazer algumas escolhas, mas agora, no meu atual estágio de vida, que eu não sou casada, eu moro sozinha, eu não tenho filhos,
Eu acho que tá um pouco no sprint, assim, tá no momento. Mas eu fico domingo por 4 horas sentada atrás de um computador escrevendo minha newsletter. Não é trabalhando para alguma coisa do banco. Se tem também, é também. Enfim, eu acho que é muito difícil, porque você, para conseguir fazer tudo, você abre mão de si em alguns momentos. Sim. Então, eu faço psicóloga numa hora do banco que eu vou para uma salinha. Porque não teria como eu sair para ir para psicóloga, para voltar, Mas aí você vai aprendendo a adaptar, sabe? Aí, putz, aí a lei da minha vida, né, é otimização de tempo. Eu sou até louca com isso. Então, assim, se eu tô fazendo minha unha, eu não tô só fazendo minha unha. E nem tô fazendo minha unha fazendo no Instagram. Eu tô fazendo a minha unha, escutando o podcast que eu quero botar na newsletter, lendo o artigo que eu marquei para ler. É tudo meio assim... Chega uma hora que... Aí eu preciso de umas férias. Aí eu volto. Despressurizar. Fala um pouco Nordeste, pegar um mar. Tirar férias, de fato. Tirar férias. Fala um pouco de onde vem tanta inspiração para escrever newsletter, fazer conteúdo. De onde você bebe? Qual a tua fonte? Ou quais são as fontes? As fontes que eu uso pra fazer, pra construir. Pra se atualizar mesmo, né? Tem algumas, assim, eu acho que a grande... Talvez a grande beleza da newsletter é porque ela é uma mistura de fontes. Porque é tudo que eu leio e eu sintetizo ali. Mas eu diria que os principais é um chamado The Information, que é do Vale, que é super bom em tecnologia. É o PitchBook, que eu gosto bastante. E aí, os sites locais, né? O Neofeed, startups.com.br, etc. Mas eu acho os gringos... Eles fazem umas análises que são muito relevantes. E a gente ainda... E não é porque a gente não é bom, é porque a gente ainda não tem histórico nem massa crítica o suficiente para fazer esse tipo de análise. Então, como eles já têm, eu acho eles, assim, os principais para fazer e construir a newsletter. Legal, mais avançado sobre o tema, né? Tem mais histórico. Tudo que tem mais histórico, você tem mais exemplos, tem como fazer uma regressão, entendeu? Sim. Então, Como fazer uma análise mais profunda, né? De olhar de futuro. exatamente. E com todo esse repertório, o que você enxerga de... Eu vi um post teu no LinkedIn, né? Que era falando de tendências para 2023. O que você enxerga que, de fato, está se concretizando, que vai vir cada vez mais forte? O que você entende ali que são as principais tendências que já estão acontecendo? Legal, e esse foi um exercício que a gente fez bacana. Eu fiz junto com o Lucas Abreu da Estela. A gente fez um relatório chamado The Next Big Thing Latam, que foi uma ideia nossa. A gente chamou... a gente chama de thought leaders, né? Mas acho que os formadores de opinião de cada um dos setores. E pediu para eles falarem uma frase do seu respectivo setor do que funcionaria para 2023. Alguns falaram em uma frase, outros falaram em 5 parágrafos. Exato. Cada um fez o que quis. Mas eu acho que 2 temas que não tem como falar que não, inteligência artificial. É muito engraçado que outro dia eu estava falando com um amigo meu de um fundo que eu falei assim, até um pouco de bastidores, falei assim, nossa, eu tô muito nervosa para essa reunião. Porque era um tema super específico. E, enfim, eu tinha acabado de começar a estudar esse tema específico. E ele assim, cara, só fala assim, inteligência artificial, blá, blá, blá. Aí você fala OpenAI, mete um ChatGPT e volta pra inteligência artificial. E aí dá tudo certo. É bem isso. Mas assim, eu acho que a previsão que mais se concretizou é o uso generalizado da inteligência artificial. Acho que isso com certeza. Vocês já estão usando isso lá na tua área? Fala um pouco de como que é o dia a dia com a inteligência artificial, o que mudou. Então, E até, desculpa, cortar, mas até fazendo um pouquinho mais abrangente, pro seu conteúdo também você usa ChatGPT pra formatação, enfim? Então, o ChatGPT, ele tem um corte em setembro de 2021, se eu não me engano. Sim. Então, pra mim, ele não funciona, porque tudo que eu posto é o que tá acontecendo na semana, né? Corrente. Eu uso muito para o seguinte, tipo, tem um que é de PDF, não é o ChatGPT, que você joga um PDF e ele faz um resumo. Mas foi nesse sentido até que eu te perguntei. Esse é muito legal, porque mesmo que fique um pouco raso, dá para usar. Sim. Cria uma estrutura já, né? Total. E aí, eu uso muito também para traduzir, porque eu acho muito melhor do que o Google Translator. Então, tipo, eu li notícia em espanhol, tipo Techios, que é, enfim, é Spanish speaking. E aí, as notícias que tem lá, eu tenho que traduzir para inglês. Aí eu jogo lá e ele faz um trabalho melhor do que eu.
A gente vai ter que fazer um produzir. podcast um dia só falando sobre as funcionalidades que dá pra Não, utilizar tem do muita chat coisa GPT. pra fazer, tem muita coisa pra fazer. Eu uso bastante, assim, na newsletter eu uso bastante. No dia a dia não trabalho menos. Mas, assim, não tem nem como negar o que essas ferramentas podem fazer. Né? Como que é teu dia a dia? Conta um pouquinho pra quem tá te ouvindo pela primeira vez. Como é que é tua rotina de trabalho? É muito dinâmica. Eu acho que por trabalhar no banco de investimento, cobrindo esses fundos, cada dia é um assunto diferente, uma interação diferente, uma pessoa nova. E isso eu acho que até, enfim, dica para todo mundo que está escutando, conheçam sempre pessoas novas, né? Sempre, toda hora. E eu tenho um negócio que eu tenho desde, sei lá, vou fazer uns 20 e poucos, que eu sempre busco conhecer uma pessoa nova por semana, uma pessoa que eu nunca vi, né? Seja num café, seja num jantar, seja num almoço. E muita gente, eu tenho a sorte de muita gente me procurar. Uhum. Eu sempre topo. Então, assim, e às vezes as pessoas nem entendem, cara, por que você tomar um café com esse cara? Eu falo, não sei, vai me ferrar mais tarde, porque eu vou ter que trabalhar um pouco mais, porém, nunca se sabe. Exato. E nesses cafés que eu, enfim, conseguia, talvez umas coincidências absurdas na vida. É engraçado você falar isso, porque a gente teve uma mulher antes de você que veio aqui, né? A Renata Feltrin. Ela foi entrevistada por nós e aí ela fala sobre conexões familiares e conexões com pessoas desconhecidas. E ela fala que a inovação vem das conexões com pessoas desconhecidas. Porque é isso que te faz sair da tua bolha, te faz pensar para um outro ângulo. No final das contas, a gente mesmo, né? Foi uma conexão assim... Pelo LinkedIn. Uhum. Total. Foi. Saiu uma matéria minha e aí a Rê veio me procurar, querendo saber se eu precisava de alguma ajuda. E foi um primeiro call, depois segundo, terceiro. E aqui estamos nós. E aqui estamos, sócias, viramos amigas, parceiraças. Mas é assim. Com podcast. É assim. Sim. Você consegue fazer amigos lá? Me conta um pouquinho. Você tem time? Como que é essa relação com pessoas? Tem time. Super, acho que são todos meus amigos, assim. Que bom. Eu acho meu chefe direto nota 1 milhão, assim. Isso é Ele importante. é a pessoa mais inteligente, uma das mais inteligentes que eu já convivi. Então, isso faz muita diferença. Isso te motiva também. Faz muita diferença, porque ele é muito genial. Então, acho que isso é super importante. E o time todo é um time que meio que se complementa, assim. Então, é muito bacana. Tem time que reporta a você diretamente? Então, é porque na estrutura de banco de investimento, a gente tem, enfim, os diferentes níveis e você tem um pool de analistas, né? Então, esse pool de analistas vão te ajudando dependendo do projeto que você tá. Então, você acaba se interagindo com muita gente, que é muito legal. Legal. Sim. E uma liderança indireta, de certa forma, né? Exato. Legal. É bem muito legal. bacana. E pergunta difícil, desafiadora. Se você não estivesse no banco, se você estivesse empreendendo, no que seria? O que você enxerga que poderia ser, por exemplo, a próxima startup da Júlia? Qual a oportunidade que você vê que tá quicando que você abraçaria? Se você tivesse tempo, né? Porque tempo é uma coisa escassa na tua agenda. Não, assim, primeiro eu acho que é importante colocar que eu não fundaria uma startup. Eu acho que é para pessoas muito corajosas, eu admiro demais, mas eu acho que é dificílimo empreender nesse país. É dificílimo. Com certeza. Exato. Então, assim, eu acho que você tem que... A arte de você ficar mais madura, você entender o que você é capaz e o que você não é capaz. Então, eu acho que eu não sei se eu daria uma boa fundadora. Mas sabe o que é o mais engraçado de te ouvir falando isso? Apesar de você falar, eu não empreenderia, etc, a newsletter tá com o tamanho que tá. E ela é um projeto seu, não é uma startup, mas é um projeto, é um empreendimento seu. É uma iniciativa, sim, concordo. Não, mas eu acho que se eu tivesse que... Aí até pegando o gancho que você falou... eu faria alguma coisa de creator economy, eu adoro. Assim, eu acho que quando você faz direito, com escala, você vê o poder que esse negócio tem, assim. Eu vou fazer uma viagem em agosto para Palo Alto, para São Francisco. Marquei com todos os fundos que eu quis. Uhum. Não é óbvio que o banco me ajuda vezes 1000, né? Óbvio, eu tô numa placa maravilhosa. Mas eu tenho uma estratégia que antes de mandar um e-mail para pedir uma reunião, eu adiciono o cara no LinkedIn. Aí o cara, talvez ele vê, sabe? Quem é essa menina e tal? Pelo menos ele fica...
Aí ele marca, entendeu? Sim, porque ele já vê que você é uma creator, né? E eu acho que... E, putz, gera negócio, gera ideia. Eu acho que é muito legal. E gera isso, né, também, a admiração das pessoas por você. E aí, quando você pede uma reunião ou você pede uma conexão, que não necessariamente é com aquela pessoa, mas aquela pessoa conhece outra pessoa, esse acesso acaba sendo facilitado de forma exponencial. Claro. Mas voltando para a pergunta, então tá, você não criaria tua startup, mas que oportunidade você enxerga para quem gostaria de criar uma? Não, eu acho que tem muita coisa aí. Acho que inteligência artificial, como a gente falou, é o caminho, né? Eu acho que é importante todo mundo entender a diferença de você criar uma empresa em cima de, enfim, modelos de inteligência artificial que já existem, ou criar o modelo, né? Então, acho que são coisas distintas e acho que é importante entender também as 4 camadas e tudo isso, se você for fazer alguma coisa nesse mundo. Mas eu acho que o Brasil e a América Latina como um todo tem muita oportunidade. Se todo mundo falar, não, já deu de fintech, que deu. Não deu. Tem muita oportunidade. Especialmente falando de B2B, eu diria, né? Total. B2B software, tudo. Assim, acho que tem muita coisa para fazer. Tem que ter a coragem de empreender. E ter conhecimento também de causa, né? Claro. Não é só enxergar a oportunidade, mas tem muito estudo por trás, né? E nesse ponto, eu acho que esse ano que a gente está passando, esse ano, e agora está melhorando, mas o ano passado e tal, acho que foi importante para a gente tirar os empreendedores turistas e só ficar os empreendedores que são raiz de verdade e que querem aquilo mesmo. Porque eu acho que 2020, 2021 fez com que a gente gerasse incentivos perversos e muitos empreendedores que achavam que era aquilo que era o mercado. O mercado não é aquilo. O mercado são ciclos e é o que a gente está vivendo hoje. Sim. Então, acho que agora está até um bom momento para empreender. Porque... tinha uma bolha, né? E hoje o mercado está mais realista, né? Pode-se dizer. Não sei se era uma bolha, mas eu acho que o mercado... Cara, o mercado é assim, você só olha para ciclo. Né? É ciclo. A gente estava num longo ciclo de 10 anos, mas são ciclos. E... E, infelizmente, nosso tempo tá quase se esgotando. E eu vou pedir para você, Ju, acho que 2 coisas. Primeiro, quem quiser te achar na newsletter, como que faz para assinar? Onde que encontra? Te encontra e encontra a newsletter. E se você tivesse que dar uma dica para quem... futuro, ou quem tá empreendendo, ou alguma mensagem que você queria deixar para quem tá assistindo aqui, que você diria? Legal. Para me encontrar, acho que LinkedIn é o mais fácil. Julia De Luca, lá tem o link para newsletter, ou no Instagram, que eu também uso bastante. A mensagem que eu gostaria de deixar enfim, consistência. Eu acredito nisso em todos os âmbitos da minha vida, seja no exercício, seja no conhecimento. Cara, consistência, disciplina, e é só assim que você consegue chegar lá. Assim, não existe fórmula de bolo. Tem muita gente que nasce com muito mais aptidão e que, por não ter consistência, não chegam lá. E tem gente que nasce com menos aptidão que, com consistência, chega lá. Então, assim, tem que ser recorrente. E em tudo. Tá, vamos lá, última, prometo. O que é chegar lá pra ti? Você já tem um assessment na tua cabeça de qual é tuas metas de carreira, encarreiramento? Não faço ideia. Não faço ideia. E eu participei de um podcast também do Inteligência Financeira outro dia, no Dia da Mulher, que a entrevistadora começou assim: elas chegaram lá, nananã. Aí eu assim... Aí, quem vai responder primeiro? Aí eu não cheguei em lugar nenhum, gente. Cheguei aonde? Tô construindo. Então, assim, eu não tenho ainda uma opinião formada. E eu acho que é legal isso, porque... Com certeza. Se tudo der certo, vou mais longe, né? E te traz muito mais possibilidades, né? O Flávio fala uma frase que é quando o empreendedor, ele coloca onde ele quer chegar, ele se limita, porque ele tá colocando que ele quer chegar até aqui. Só que pode ter muito mais. Só que se você chega onde você quer chegar, muitas vezes você não tá vendo outras portas que poderiam se abrir. Outras possibilidades e algo que você ainda não enxergou, que pode vir. Então, e o importante é você ser apaixonada pela jornada, que dá pra ver nos teus olhos que você é. Sim, eu amo a jornada, acho que o Itaú super abraça, que é muito importante. Então, é isso. Muito obrigada pela tua participação. Foi incrível te conhecer um pouco melhor. Prazer foi meu. Newsletter, já vou assinar a partir de hoje. Tem que assinar. Continue escrevendo, por favor. Continuarei. Todo domingo ali, domingo à noite. Abra o meu e-mail para me atualizar para a semana.
Exato. E obrigada a vocês que nos ouviram até aqui. E quer deixar algum recado final? Alguma Não, é isso. mensagem? Obrigada pelo convite. Adorei a conversa. Então Super tá bom. obrigada.